Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando, tô aqui com a doutora Josi, bem-vinda! Olá, pessoal! Pegar carona aqui comigo, hein? Carona com o Paulo hoje, que legal! Depois de quanto tempo? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Ano passado, a gente parou o quê? Em dezembro? Dezembro foi nosso Caramba. último encontro. Então vamos, é o seguinte, muitas novidades pra vocês da Josi, que tá do lado da minha casa. Somos vizinhos agora, gente! Caramba, Josi, o que a que gente você nem veio fazer sabia. na roça? Fugir da cidade! Antes de falar mais nada, antes de eu perguntar de onde você era, do Brasil, assim, deixa eu tirar logo essa curiosidade minha da frente, que quem manda sou eu, né? Claro, tô no carro dele, É, né? tá no meu carro, não adianta chiar. Então, por que você veio pra cá? Então, a gente tava já querendo mesmo mudar, né, de casa, e aí aconteceu a oportunidade de comprar casa. Mentira! É! Parabéns! Comprar casa aqui e não, a gente começou, a gente não queria ir em Orlando mesmo, né? Tem um tempinho que a gente queria fugir de Orlando. Orlando é bom, é bonito, mas tem hora que é muito busy, né? As ruas são muito cheias e tal. Então a gente queria um pouquinho mais longe. E aí a gente procurou em vários lugares, mas encontramos essa casa que a gente nunca, é a gostou. primeira vez que eu entro aqui. Então, a nossa casa tem só 4 anos, então assim... Mas aqui tem 4 anos esse lugar? Esse condomínio tem 4 anos. Gente, olha então, só. a casa tem 4 anos, assim, super nova e muito tranquila a cidade, né? Uma paz. Aqui é a roça, né? É. Mas sabe o que você vai e gostar tá daqui da crescendo polícia? muito, né? Sabia Eu a não tive polícia nenhuma aqui? experiência com polícia, não. A polícia aqui é a melhor, porque onde nós estamos, como você está do lado da minha casa, onde nós estamos, nós não temos a polícia de cidade. Aqui a polícia de Davenport não vem. Ah, é? Não vem. Tipo, Eu tô aprendendo as coisas, só tem um aqui mês que eu mudei. Vou virar direito, que é menos feio. Pra lá é mais bonito. Não, acho que pra lá é mais bonito, né? Sim, tem os dois lados verdade, aqui. pra lá é mais bonito. Pra É que a esquerda. gente tá um pouco na roça, gente, então, por isso que a gente tá buscando o melhor lugar pra entrar aqui. Pra lá eu já mostrei pra lá. Vamos E o Paulo mostra tudo, né? Então, como ele mora aqui perto, Deixa eu falar da polícia daqui. Tá. Eu não te mandei o vídeo? É, que eu não sabia não que você vai vi na o roça do vídeo. xerife. Nosso xerife, eu amo meu xerife. Não. Recebi uma carta do Community, uma carta do Community essa semana, hoje. E aí a gente vai entender um pouquinho mais ainda como que é quem é o presidente. O xerife aqui é o seguinte. Ele falou agora que esse negócio de protesto que tava tendo, aquela coisa toda, ele fez um vídeo, soltou na televisão, e eu tenho cópia do vídeo, eu mandei. O vídeo dele viralizou, que ele fala o seguinte: nós aqui do condado de Polk, né? Todos nós, ou a maioria de nós, temos muitas armas em casa. Então, senhores vagabundos, se você for fazer protesto, alguma coisa, fazer vandalismo e querer roubar, entrar, eu estou aqui incentivando todos os moradores a se defenderem. Legal. E a usar as armas de fogo que eles têm. Eu não tenho arma de fogo. Hã? Nem pretendo comprar. Atenção, bandidagem. Depois eu passo o endereço pra vocês. Mas o que eu quero dizer, tipo, ele é contra o body cam, porque ele fala que só atrapalha a vida do policial. Aqui não tem, a criminalidade aqui é bem baixa. Embora para esse lado de turistas, onde tem muito vacation home, tem mais roubo, mas é os caras que já sabem onde vão. Mas como ali onde você tá é mais residencial, não é? É. Ao lado que eu tô é residencial também, então não tem. Aqui é muito tranquilo, a gente tem ouvido bem assim. Uma outra coisa legal que você coisas não bem sabe legais. da tua casa. Fala. Hã? Fala. Você está a menos de 5 milhas da escola. Significa que nenhum pedófilo pode morar no teu condomínio. Legal. Porque nenhum pedófilo pode morar a 5 milhas da escola. Nem sabia que tinha escola por aqui. Bom, como a gente não tem filho, então não precisaria de uma escola. Então me nós conta, não focamos daí na escola. como você arrumaram A gente aqui? decidiu, então, vir, aí, claro, tinha uma amiga minha, que era o Wilton, e aí a gente começou a conversar com ela, tá? A gente olhou algumas opções, e tinha uma outra, em outra cidade agora, aqui, eu falei, tava tão legal a casa, mas não era pra ser lá, então apareceu Davenport, ok, vamos Vamos ver onde que é esse lugar. E aí meu marido já tava assim, convencido que ele queria. Pra te falar a verdade, no início eu fiquei assim, será? Eu queria mais perto das coisas e tal. Mas acabou que a gente gostou, assim, não é muito longe de Orlando, dá 25 minutos lá
lado da minha casa. Deixa ela esperar as coisas voltarem ao normal dela, você vai ver que Então, dá e aí uma hora. começou tudo isso, essa pandemia e tal, eu tive que fechar o escritório, não posso atender clientes no meu escritório agora, então eu falei, quando voltar eu arrumo em outro lugar, né, se tiver o trânsito muito ruim, então. E aí a gente, olha só, com a pandemia foram várias coisas boas, né? Os juros baixou, a gente pegou um juro super barato e a casa caiu o valor da casa, então ficou assim, muito legal. Por que não? Vamos viver a aventura. Você então. mudou, tem 30 dias mês, eu fiz um mês agora em junho, mas tá gostoso. Com certeza, a casa própria, quando a gente compra a casa própria, não importa se é lá na Rocinha, aí a gente se sente mais em casa, não é? Sei lá, é diferente. A gente ainda não tinha comprado aqui, porque a gente nem sabia se ia ficar muito tempo aqui, já tinha 8 anos que a gente estava em Orlando, né? Então, a gente tinha um apartamento lá em Boston, né, antes de eu mudar pra cá, e aí depois que a gente chegou aqui, a gente ainda tava morando só de aluguel. Mas é o momento para tudo, né? Sim, então eu acredito que nesse momento de mudança, nada melhor do que ter mudado de casa também, né? Porque aí eu começo tudo novo. O meu novo normal tá sendo todo novo. E eu tá vou falar, se você não precisa... Eu tô na casa que eu tô 10 anos, mas eu estou em Davenport de 18, tá? E se você não precisar ir para Orlando, que nem eu vou uma vez por mês, uma vez por semana, ou duas... Cara, sabe quanto eu dirijo pra ir numa academia aqui? Eu tô indo todo dia de manhãzinha. Você vai pra academia, né? Eu tenho uma academia em casa, né? Eu sempre... A gente chica é outra coisa. Eu tenho que dirigir 18 minutos. Mas por que você não cria uma na sua eu tenho um negocinho em minha boca lá, mas eu quero ficar assim. Você prefere Eu prefiro... É que eu ainda não tenho liberdade, sabe? Assim, em alguns lugares eu tenho medo de ir, pra te falar a verdade. Com segurança, sabe? Academia? Cara, com esse vírus aí, né? Com o coronavírus. Por causa do contágio, você ainda não né? está confortável em ir nos lugares. Não estou. Não é em todo lugar que eu vou, não, pra te falar a verdade. Eu ainda tô bem caseira, pra mim eu ainda continuo na quarentena. Porque como eu tô atendendo de casa, eu participo de reuniões de casa. Agora que vai abrir um lugar lá onde eu sou voluntária, então, semana que vem eu vou estar lá. Pra lá de lá, né? Isso, aí uma vez por semana eu vou estar indo pra lá. Mas, assim, tem alguns lugares que eu ainda não me sinto confortável, né? Porque eu posso chamar você pra ir na minha igreja agora. Pra você conhecer. Não pra você virar nada. Pra você conhecer, ver como funciona. Não tá funcionando ainda, tá fechadinha. A nossa já abriu, mas a gente vai ver se... Agora vai ter desculpa. Já sei, quando tiver alguém, tiver à toa, não tiver ninguém pra gravar, eu vou ligar o Josi, tá à toa aí. Olha só, porque não vai ter ninguém pra gravar. Nos últimos casos, galera, eu pego a Josi. O que vocês acham? Mas e o pessoal que não me conhece? Vamos começar aí, da né? coisa certa agora, vai. Aqui eu já conheço a Josi. Josi, quem não conhece você ainda, que você tem uma história bem bacana que eu falo, é aquelas histórias que vocês conhecem, vocês gostam, porque já sentou aqui, né? De superação. Já veio várias pessoas, e o pessoal tem essa mentalidade de rico, né, que tem vários, eu acho que todas essas mulheres, não, todas não, a Rô não veio pra cá muita grana não. Mas acho que a maioria da mulherada que sentou aqui, a superação delas não foi o dinheiro. Todas elas tiveram um problema. Todos nós temos problemas, né? Claro. E não foi o dinheiro, nem sei se o teu é dinheiro também, mas eu sei que tu ralou aqui também. Muito, ralei muito. Então vamos começar. De onde tu era lá do Brasil? Bom, eu sou cearense, de Fortaleza, e eu mudei para Brasília, né, assim, na adolescência. Meus pais se separaram e depois eles voltaram, e quando voltaram foi para Brasília, porque meu pai morava em Brasília. Era político? E depois, não. E depois, de um certo tempo, depois que eu casei, na verdade, eu mudei para os Estados Unidos. Então, tem 24 anos que eu moro aqui. E aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos. 24? 24. Cheguei Nossa, em 96, casei em 95 e vim pra cá em 96. Nossa. 1996. Nossa, não faz as contas aí não. Você tá mais tempo aqui do que no Brasil, da sua vida. Mais ou menos, né? Porque eu tenho 50. Fiz 50 anos agora em março e maio. Você faz? 50, fiz. Tá linda essa mulher para 50 anos. Novíssima, né? Sim. Então, aí, claro, comecei a ralar realmente. Fiz trabalho de limpeza, trabalhei como camareira de hotel, trabalhei em lanchonete. Meu trabalho, vamos dizer assim, o trabalho que me deu mais resultados, né? Que eu aprendi inglês, pelo menos um pouquinho mais de inglês do que eu tinha quando eu vim pra cá, foi no Burger King. Trabalhei 2 anos no Burger King. Entrei fazendo sanduíche, saí de lá supervisora, olha só.
Então fui crescendo, Mas, né? já, por que você resolveu vir para os Estados Unidos? Porque, na verdade, minha cunhada já morava aqui. Quando a gente casou, meu marido era muito apegado com ela. E aí, não que a gente tivesse aquela vida assim maravilhosa financeiramente, mas a gente não passava na minha cabeça realmente de vir. Então, como ele tinha muita saudade dela, ele já pensava em vir antes de casar. Nosso casamento aconteceu muito rápido, a gente passou 3 anos juntos assim de namoro, mas num belo dia a gente resolveu casar e aí já programando para vir. Então, a gente veio por causa da saudade da cunhada. Sim, nós fomos para Boston. Naquela época não tinha muito brasileiro como Nossa, tem hoje. para te falar a verdade, não tinha brasileiro. E aí a gente tinha saudade das coisas do Brasil. Lembra daquelas fitas cassete? Tem gente aí que nem sabe o que é isso, né? Verdade. Mas tinha aquelas fitas cassete que Alugava. passava Globo. A gente alugava pra ver alguma coisa do Brasil, Fantástico, sabe? Essas coisas. Nossa, meninas, fez voltando o tempo. Pessoal, sabe aquelas fitas cassete? As pessoas gravavam no Brasil, eram empresas que gravavam. Só tinha uma loja que fazia essas coisas, onde tinha algumas comidas, né, brasileira também. Sim, nossa, e aí a verdade. gente pegava essas fitas lá, alugava por uma semana, né? Tinha o WhatsApp, não tinha. Não Era tinha comprar cartão na época. cartão, exatamente. Você tá Eu lembro 24 por 23. acho que $5 de cartão, Falava você falava uma hora. hora. É isso aí, uma hora. Tinha de 10, 15. Isso aí. Foi bem um tempão assim. Bom, passaram os anos, eu comecei a estudar, né? Depois eu passei assim, eu acho que Por que você mudei quis de estudar? trabalho. Porque a maioria de nós, a gente vem pra cá e a gente acaba acomodando. A maioria, não tô falando todos. Não, chegou aqui, a gente já foi pra uma escola de inglês, porque a gente queria Bem falar, focado. né? Não queria ficar analfabeto, né? Porque não Seu falava, marido nem lia. Meu marido, ele já falava um pouco inglês, porque ele já tinha ficado um tempinho aqui antes de eu vir, né? E aí, a gente foi estudar inglês e depois, fazendo esses trabalhos, também resolvi voltar para a escola, porque aí eu tinha, acho que quando eu voltei para a escola foi, não lembro agora o dia não, mas vamos lá. Passaram alguns anos, eu estava com a mente meio aqui cansada, né? Só trabalho braçal e eu queria mais. E aí a gente também fazia parte de uma igreja, começamos a se envolver nessa igreja e eu senti a necessidade de estudar mais, me preparar mais para servir também ali naquela comunidade. Bom, primeiro fiz um bacharelado em teologia, depois fui para o counseling e depois segui a carreira de psicóloga, então também construí o meu doutorado em Clinical Psychology. Depois fui para o coach, fiz um mestrado em coach e vários cursos profissionalizantes também. Que é o que você faz hoje, isso é coach, full time. Na verdade, eu trabalho também, eu voltei a atender como conselheira, né, como uma psicóloga, terapia. Principalmente nessa fase agora de pandemia, essa fase de tão difícil, de tantas mudanças, as pessoas estão bem carentes. Então, eu fiz uma mudança também aí nos meus atendimentos, cursos que eu fazia, dava muita palestra, fazia treinamentos, então tudo isso, né, foi mudado. Todos nós estamos passando nessa mudança, né? E pra gente, né, Paulo, que muda de país, que resolve a tentar uma nova experiência, ou que seja por diferentes motivos a gente tem, seja financeiro, seja familiar, seja porque você quer mudar de carreira, independente do seu objetivo, toda mudança ela traz desafios e traz muitos aprendizados, né? A gente descobre muitos talentos, muitas habilidades que talvez a gente nunca iria achar se a gente não passasse várias coisas. Eu mesmo desenvolvi o lado da liderança. Por exemplo, quando eu entrei no Burger King, eu entendi como eu tinha uma liderança muito forte. Eu comecei fazendo sanduíche, daqui a pouco eu já estava como o team leader, né? Já liderava a cozinha. Depois passei para o drive-thru, depois passei para a caixa, depois já estava fechando, abrindo a loja. Então eu pude ver aí essa habilidade, esse talento. Curta você, essa academia mais próxima da tua casa, tá? Você viu que dirigir Nossa! uns 15 minutos. Eu prefiro ficar na minha academia que eu de venho casa. todo dia às 4h30 eu abro ela. Inclusive eu tava aqui hoje Sério? de manhã. 4h30 da manhã. Uau. Só pra você conhecer. Mas é bom, porque quem gosta de sair de casa, aí, né, ó, tem você uma gosta de motivação. ver. O pessoal atrasado já é mais gordinho, pode ver. É, né? Os gordinhos vai à tarde, já vem cansado, já dá 2 passos e volta pra casa só falar que foi. Pois é. Né? Mas vamos voltar. Sim. E aí me conta. Então, aí a gente está lá desenvolvendo habilidades quando tem a mudança, tem o desafio. Então, nisso,
já que eu tava pra Você agora faz coaching, você virou conselheira. Isso, aí depois, né, eu já estava no meu mestrado, fazia muitos atendimentos, como eu já também era pastora, né, não sei se você sabe que eu sou pastora. O que você precisa fazer para ser pastora? Estudei teologia, depois eu entendi que eu tinha um chamado. Mas não precisa ser nada para ser pastor, tem que ser muito fácil. Tem que ter um chamado, né? Então. Tem que ter um chamado. Mas quem chama? Deus. E é confirmado pelo homem, claro. Bom, mas a gente não vai entrar nesse Esse é outro vídeo. Não, porque aí... padre não precisa ter estudo? Padre precisa ter alguma coisa, né? Sim. Pastor, não, na minha igreja também não tem... É chamado também. Aí, depois disso, eu descobri realmente que eu tinha uma missão de ajudar pessoas. E quando eu fazia isso, eu amava fazer, né? Eu não recebia como um peso. E foram anos fazendo isso. E depois eu entendi que eu podia fazer também como profissão. Mesmo que eu tivesse estudado e tal, eu ainda não estava exercendo da forma que eu realmente deveria. E aí comecei. Então, abri um escritório lá em Boston. Fiquei vários anos também. E aí depois que a gente mudou para cá, comecei também a trabalhar numa universidade, onde ali eu também ajudava alunos, professores, enfim, várias coisas. Então foram mais outras habilidades encontradas. É bem gratificante, né, esse tipo de trabalho. Eu gosto muito. Porque tanto na sala de aula, como um treinamento que você faz numa empresa, né? Eu também desenvolvi bastante o lado profissional. Então fazia treinamentos em empresas, preparando líderes também. As pessoas precisam do autoconhecimento, né? Elas precisam saber quais as habilidades que elas têm, ou quais os valores mesmo delas. E muitas vezes elas não têm essa oportunidade, né? E as empresas têm muito... Você acha, agora uma pergunta, você acha que um líder pode ser construído ou é um dom que nasce? Eu acho que tem os dois lados. Tem as pessoas que já nascem com essa liderança, né? Dependendo muito do perfil de personalidade. Mas tem as pessoas que elas podem serem preparadas, sim. Eu acho que todos nós, na verdade, somos líderes, né? De alguma forma. A gente lidera filhos, lidera, sei lá, comunidade. Tem muitas pessoas que se levantam como líder dessa forma. Simplesmente porque passou a ser mãe ou pai, né? E aí vem a necessidade. O que eu posso fazer para melhorar? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela está bem sucedida financeiramente. O crescimento foi muito rápido. E ele está precisando fazer coach porque ele quer ir para um outro nível. Ele tem uma equipe grande que foi criada assim rapidamente. Ele trabalha com seguro de vida. Então, são pessoas que às vezes elas não estão preparadas, mas elas se encontram no momento que elas falam, opa, peraí, tá dando certo o negócio e por que não buscar outras habilidades ou desenvolver mais o meu potencial, né? Que é super importante, que eu vejo uma falta nos brasileiros de antigamente. Os brasileiros que eu falo, empresários de antigamente, os de agora estão melhor porque são a nova onda que veio, né? Sim. Mas eu vejo muito mercadinho que... vou dar um exemplo, o mercadinho que eu amo, os donos do lado do Camilas, que tá fechando. Não tem nada, vai fechar. Não, ninguém sabe, né? Tipo assim, né? Eu tô achando que vai fechar. Tá declarando. Já tô... Valeu! Por quê? Porque não cresceu, é aquela mentalidade, nós somos os únicos aqui, e eles compraram de outros, que eu já era cliente deles lá há anos. Eles compraram de outro e tá dando certo. Então pra que mexer? Daí chegou o Seabra da vida e bum, engoleu. Da mesma forma, tem várias empresas, eu vejo, Josi, que eles estão indo bem, mas eles podiam ir melhor. Mas eles não sei se não querem, se não sabem que investir em conhecimento, em coaching, em treinamento para os funcionários, isso ajuda pra caramba também a empresa. E hoje tem muita empresa se diferenciando por isso, né? Principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, as empresas, os líderes precisam dessa assistência, porque se a pessoa não estiver bem, ela não desenvolve o lado profissional dela bem, né? Tem muita gente agora, por exemplo, tendo dificuldade com o relacionamento familiar, porque tá muito em casa, né? Então, cara, mas sim, você não gosta do povo, o povo não gosta da família, porque eu tô amando minha esposa em casa e meus filhos, eu me divirto todo dia. Assim, lá em casa a gente sempre foi muito tranquilo um com o outro, né? E a gente é muito aberto também. Então, assim, pra nós é muito bom, mas tem gente que não tá vivendo. Eu vejo suas postagens lá também com seus filhos, você brinca na piscina, nada, né? Ou seja, você dá atenção, você está presente, você está aproveitando o momento. E tem muita gente que não, que está perdendo a paciência, que descobriu que, opa, peraí. A hora que o ônibus chega, eu já vi uns negócios, pelas brincadeiras, aqueles memes que eles colocam,
o ônibus da escola chega e eles jogam as crianças pra fora, tipo assim, tipo, querendo se livrar dos filhos. Sim, tem muita gente que realmente... E isso mesmo, se você que faz isso, até na brincadeira, eu sei que você ama teu filho, mas por trás dessa existe uma psicologia que eu jamais vou fazer isso. Tipo, eu, Paulo, acho uma brincadeira sem graça. Sim. Eu falar que eu quero jogar meus filhos pra fora logo pra escola, pra me livrar. Eu acho que só de você falar, as crianças já estão ouvindo, né? E elas estão entendendo o que elas estão ouvindo. Eu acho que essas brincadeiras, elas precisam serem observadas, sabe? As pessoas precisam cuidar. Porque, como eu atendo, né, pessoas... tanto na área do coach como da psicologia, eu vejo tanto de ferida, tantas dores que essas pessoas vivem. E às vezes, Paulo, as pessoas estão revivendo a história da mãe e do pai, fazendo isso com os filhos. Né? Eu tive um caso que a minha cliente, ela estava contando a história da mãe dela para mim, e eu falei assim, peraí, eu acho que eu já vi esse filme, né? E aí ela parou assim, e ela falou assim, nossa, essa é a minha história. Então nem mesmo ela tinha percebido que ela estava vivendo a história da mãe. Como eu já conhecia a história dela, foi onde eu dei o insight para ela perceber. E aí ela falou da mesma forma com a filha, do que a mãe falava com ela. Então era uma terceira história se repetindo, a história da filha. É aquele círculo vicioso. É impressão minha ou geralmente na família onde os pais são divorciados? Às vezes o filho também acaba divorciado e a avó também foi divorciada. E... A maioria é o ciclo vicioso, né? Porque a pessoa aprendeu aquilo. Então, às vezes, no meio de uma dificuldade, um conflito no relacionamento, ela não sabe simplesmente resolver o problema. E às vezes não resolve por quê, Paulo? Porque às vezes a pessoa não sabe nem qual é o problema do casamento. Você já parou para pensar isso? Tem muitos casais que eles discutem, eles brigam, eles não estão se suportando, mas eles não sabem onde está o problema. Então, eu sempre digo, né? Vamos usar o 90-10, a regra do 90-10 é assim, foca 10% no problema e 90% na solução. Porque você precisa ter clareza de qual é o problema que você precisa resolver e aí buscar as ferramentas que você tem para resolver. Só isso já diminui bastante os conflitos. Viu? E então vamos aproveitar, vamos falar da psicologia então. Agora com essa pandemia, que nós estamos 2 meses ou não? Quanto tempo? 3 meses já, né? Desde março. 3 meses dentro de casa. Eu sei que é uma passada por cima de um animal, mas não era. 3 meses dentro de casa. Será que comeu coisa branca? Falei, será que eu pode um coelho? E aqui tem isso, galera, aqui na rota. A gente passa de vez em quando por cima de uma coisa. Muitas famílias brigando, empresas fechando, depressão subindo, tem empresários se suicidando, a gente não ouve muito dizer, né? Então, qual que é a dica que você daria, aproveitando um pouco da tua cabeça, qual dica você daria para as pessoas que estão passando por uma dificuldade que eles não estão vendo, eles estão entrando em desespero, que eles não sabem exatamente o que fazer, se fazer e quando fazer? Bom, primeiro, como eu falei, tem que ter clareza. Quando você aceita a situação... situação... Desculpa. Não sei, eu também não sei direito. O website, né? Fala. Quando você aceita a situação, entende o que está acontecendo, por exemplo, a gente está na pandemia. No início foi super difícil para todo mundo. Adaptar, você está em casa, você começou a viver lutos. Luto de ir para academia, luto de encontrar os amigos, luto de ir para um supermercado tranquilo, sem medo, sem pavor, né? Então, a gente começou a perder um monte de coisa. Quando nós começamos a perder coisas, a gente tem que viver lutos. Por quê? Toda perda tem que ser identificada. Eu perdi, eu posso chorar, eu posso conversar sobre aquilo. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo porque eu estou perdendo aquilo. O que aconteceu? Assim, outro dia eu dei uma entrevista e eu falei dos 4 momentos, né? No primeiro momento dessa pandemia, a gente viu muita ansiedade. A gente não tinha certeza do dia da manhã. Hoje a gente também não tem muito, né? Porque ainda não saímos completamente. Nós estamos na fase 2 aqui na Flórida e a gente está vendo que está tendo muito... Está aumentando o número de pessoas positivas, né? Então, a gente estava com aquela ansiedade. O que vai acontecer? Só ficar em casa e agora? Como é que nós vamos viver? Como que nós vamos voltar a esse normal? Ou adaptar essa realidade do home office,
O Zoom, por exemplo, o Zoom ficou famoso pra caramba, bombou, né? O Zoom foi maravilhoso pro Amazon. Muitas pessoas estão aproveitando esse momento e tá legal. E muita gente também desenvolvendo as habilidades de conectar com a internet, né? Desenvolver ou quebrar, na verdade, barreiras que a pessoa achava que não tinha condição. Então, tudo isso gera essa, às vezes, raiva. Tem pessoas que têm raiva da situação. Se ela tem raiva de ficar em casa e está com raiva da situação em si, ela vai sofrer muito mais. Então, ela precisa aceitar o momento. Ou seja, eu aceito esse momento que nós estamos vivendo. E o que eu posso fazer agora? Fazer uma rotina dentro de casa. Criar um hábito saudável dentro da minha casa. Conversar, né, vamos dizer, com pessoas amigas, formar grupos no Zoom ou no WhatsApp, sei lá. No WhatsApp, né? Não, grupos no Zoom pode também, né? No Zoom, no Zoom que eu tô falando. Ou seja, virtual, né? Ela saiu daquela teimosia de estar lutando contra a situação, porque ela não controla. Eu não controlo, você não controla, né? Como nós não controlamos o que está acontecendo, ninguém controla. E todos nós estamos vivendo momentos desafiadores. Então, essa pessoa, primeiro, ela precisa lidar com essa realidade. Depois da aceitação, aí vem a calma. Aí é como se o organismo dissesse assim, sabe, você tá naquela hora correndo na esteira na academia, de repente você para, e aí teu coração já tá quase saindo da boca, e aí de repente você começa a respirar mais tranquilo. Então você tá gerando a serotonina, você tá ficando com mais calma para poder pensar no que fazer. Então tem que ter esse momento, tem que ter o refúgio de você gerar esse hábito para que aquilo que vai te ajudar naquele momento. Depois disso, você pode identificar quais os problemas que foram gerados nesse específico momento que você está vivendo. Por exemplo, financeiramente, na maioria das pessoas. Então, financeiro. Então, eu estou vendo tantas pessoas com criatividade, né? Eu também no início eu fiquei assim, e agora, né? Eu tenho que continuar atendendo pessoas e eu preciso de dinheiro também, então eu tenho que cobrar. Por alguns momentos eu não cobrei porque as pessoas estavam precisando, mas elas não tinham dinheiro para pagar. E aí depois, sempre tem aquela lei da semeadura, o que você semeia, você colhe. E aí depois as pessoas começaram a me procurar de novo. Então tiveram semanas que eu não atendi ninguém, tiveram semanas que eu atendi bastante pessoas, e aí tá assim, né? Nos altos e baixos. Agora até eu tenho tido bastante clientes. Então, nesse momento, o que você pode fazer? Aí é o momento do autoconhecimento, Paulo. Se a pessoa se conhece, ela tem habilidades, ela conhece as competências. Né, exato, todos nós. Então ela precisa ir buscar o refúgio. Ou então é um amigo que você vai correr, né? Uma pessoa que... Um amigo que você vai comer? Que vai correr, vai procurar. Meu amigo. Eu não sabia que eu comia os amigos, eu já tô até com medo. Os amigos que você vai procurar. Por exemplo, você conhece o Paulo Patênis. Então, ok, você tem alguma coisa aí que me dê uma ideia, né? Conversa comigo. Sim. Tira de dentro de mim aquilo que tá guardado que eu não tô vendo, sabe? Eu acho que quando você faz isso, você vai ver bastante coisa que vai poder te ajudar naquele momento. Ou então dizer assim também, olha, me dá um trabalho aí, você tem algum trabalho para me dar? Tem muita coisa na internet que você pode fazer, né? Tem a secretária que você pode também, né? Sim. Se a pessoa é organizada, se a pessoa sabe escrever. Nossa, são muitas coisas que... coisa, Josi, que eu aprendi na minha vida, quando a gente está entre viver e morrer, a gente vai viver. A gente vai dar um jeito. Exatamente. Quantas pessoas saem de situações assim, né? Eu vi uma história esses dias na pessoa que ela perdeu o marido dela. O marido dela se suicidou e ela era psicóloga. Olha que desafio. Ela não percebeu o que estava acontecendo com o marido, mas depois que passou, ela começou a olhar. O que consolou ela naquele momento, ela dizia assim, meu marido não fez isso porque ele queria prejudicar a gente. Ele fez isso para nos guardar do que ele estava vivendo. Então, querendo ou não, foi uma justificativa para ela lidar com aquela dor naquele momento, né? Mas como psicóloga, como foi ruim, né? Poxa, tá aqui do meu lado e eu não percebi. O relacionamento deles era tão bom, pelo que ela falou, que ela não percebeu, mas já existia lá alguma coisa. Então, tem muitas pessoas assim, talvez vivendo uma máscara. Olha só, outro dia eu escutei uma historinha e eu quero deixar aqui, eu lembrei agora. Em uma cidade, eles estavam passando por um problema de colheita de lixo. E aí o prefeito teve uma ideia, que não foi muito boa para todos. Ele falou assim,
famílias, vamos guardar, armazenar os lixos dentro das casas. Porque se colocar na rua vai ficar, né, uma bagunça a rua. E as pessoas fizeram, né, para obedecer. E aí, com 3, 4 dias, aquele negócio começou, né? Principalmente nesse, não sei se era na Flórida, mas imagina se fosse na Flórida, o calor da Flórida com lixo dentro de casa. E aí as pessoas começaram a ficar incomodadas. Teve um cara que ele teve uma ideia, ele falou assim, peraí, eu vou ali e volto já. Ele saiu para o centro, foi numa loja, comprou várias caixas, papéis de presente e bastante laços. Voltou com aquilo e falou assim, gente, vamos colocar os lixos dentro da caixa e embolar como se fosse um pacote de presente. E vamos caprichar nos laços. Tá, todo mundo fez isso, a família toda ajudou, ficaram bem, assim, alegres com o que eles tinham feito. E aí ele pegou, colocou todas as caixas no carro e foi para o centro da cidade. Colocou lá no centro da cidade essa caixa como empilhada, assim, e ficou de longe observando. Ele falou assim, eu vou observar qual será a reação das pessoas. E aí algumas pessoas começaram a parar os carros e levar essas caixas. Daqui a pouco, algumas horas, não tinha mais nada. E aí fica a minha pergunta para você. Imagina. Lá vai. Olha a tua imaginação. Essa pessoa chega em casa e abre essa caixa cheia de lixo. Tava linda por fora. Era de graça. Tava lá. Ninguém cobrando nada. E de repente, era lixo. Quantas vezes a gente pega lixo dos outros? Quantas coisas nas mídias sociais, né, nas notícias, tem de lixo e a gente está trazendo para dentro de casa? Quanto lixo a gente está acumulando em nós, dentro de nós, porque às vezes a gente está, vamos dizer assim, alguém pisou no meu pé e eu tô com isso. Não, fulano, eu odeio fulano porque ele pisou no meu pé, né? Ele te machucou, tô usando o pé, mas de repente foi uma dor emocional, né? Ou foi uma traição, e de repente você nunca mais perdoou, ou de repente foi um parceiro, nem foi o teu cônjuge, mas foi um parceiro, ou seu filho fez alguma coisa, ou, né? Ou a mãe fez pro filho. Uma decepção que você teve, uma decepção. Quantas coisas a gente vai acumulando dentro de nós como lixo? Agora, nessa pandemia, a gente pode observar. Eu tenho observado na minha vida e nas pessoas que eu tenho atendido, é que as pessoas querem dar valor mais às coisas. Isso aqui, ó. Talvez aqui o nosso encontro hoje para você seja assim, poxa, o Paulo e a Josi me deram um insight hoje que eu posso valorizar mais os meus filhos, mais o meu marido, a minha esposa, mais a minha mãe, o meu pai, mesmo que eles estejam longe. Eu fiz uma coisa legal nesse momento aí de pandemia, né? Eu fiz um detox mental com a minha família, eu nunca tinha feito. O que é isso? Detox mental é um acompanhamento que eu tenho de 7 dias, onde a gente vai trabalhar tirando as emoções tóxicas, né, o foco no negativo. E aí eu sempre faço isso com as pessoas, meus clientes, faço de graça com grupos, mas eu nunca tinha feito com a minha família. E aí eu tive a oportunidade de estar ali presente com eles, a gente passando por esse processo, tanto para mim como para eles. É um bate-papo, cada um colocando os pingos nos i. É que aí cada dia a gente traz um assunto e a gente fala de gratidão, fala da linguagem do amor, são várias coisas que a gente não para falar às vezes com a família. De repente você fala com os amigos, no meu caso eu falo com os clientes, falo com grupos de pessoas que eu ajudo, sou voluntária em vários lugares e contribuo com as pessoas, mas dessa forma eu nunca tinha feito com eles, e aí eu tive a oportunidade de fazer. Então, voltando essa historinha lá do lixo, às vezes esse lixo ele tá dentro de nós e a raiva, por exemplo, pode ser lixo que você guarda, né? E outro dia até postei nas redes sociais sobre a gentileza. A gente aprende a ser mais gentil nessa pandemia também. Porque se a gente for gentil conosco, a gente vai identificar, poxa, tem um lixo dentro de mim. Se eu me amo, se eu cuido de mim, eu posso tirar esse lixo. Limpar minha casa. Eu tenho limpado muito minha casa esses dias, porque ocupar o espaço. Estava dando faxina na casa hoje de manhã. E aí, quando a gente começa a organizar a nossa vida interna, a gente começa a organizar a vida externa. E é verdade, porque às vezes você vai numa casa que tá uma bagunça, você pode ter certeza que a coisa ali não tá indo muito bem. Então a casa não é aqui não, cara. Exatamente. E o primeiro, e traz uma paz tão grande, né? Quando a gente vai arrumar a casa, não sei você, né? No Brasil a gente fazia isso, aqui nos Estados Unidos a gente perde, né? Eu voltei a fazer, porque eu tinha um ajudante, né? Mas eu voltei a olhar essas coisas. Tira tudo do lugar, tira o sofá do lugar, joga água, né? A gente junta coisa pra caramba também, né? A gente junta muita coisa que não precisa, né, Paulo? E eu tenho ouvido muitas pessoas também falarem isso. Diminuir as coisas. Quanta roupa as pessoas têm? Eu já tive uma fase de comprar muita roupa.
E aí eu olhava e falava assim, mas pra que eu quero mais roupa? Não cabe mais. Por exemplo, dá. agora eu mudei. Mas é a regra que a gente tem. O que você quer mais, você tem que dar alguma pra trocar. Pra trocar. E aí você não consegue dar. Tem que limpar. Não, mas tem que let go, Sim, né? eu Desapego. E aí eu já passei por isso também. Não é que não, né? Não, mas na frente. E aí, quando a gente começa a limpar e organizar, a gente tem essa sensação de uau, tá tudo organizado, tá cheiroso, Sente bem, tá né? bonito, sente bem. Da mesma forma que a gente tem esse sentimento que é externo, nós também temos o sentimento interno. Quando a gente limpa o lixo, né? E outras vezes, não é tudo que é de graça que a gente precisa pegar, né, Paulo? Com certeza. Essa historinha aí também traz uma Tem uma história boa. Fala. Que se vocês viram que a Josi não deixou falar. Eu não deixei, né? Tomei Nossa, conta do carro. respira, Josi. Não é que também não era. Não. Vai. Josi, tem uma historinha pra falar parecida com a tua. Aí o brasileiro estava aqui nos Estados Unidos, ele morou aqui por anos, ele voltou pro Brasil e ele falou assim, ele tocou a geladeira dele de casa perfeita. Ele falou assim, eu vou fazer aqui nos Estados Unidos, né? Vou colocar lá fora, vou escrever grátis, qualquer um que passar pode levar. Ele fez, bem orgulhoso com o filho dele, assim, o papai aprendeu lá nos Estados Unidos. E colocou pra fora a geladeira, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, nada. Daí ele falou, mas o que será que tá acontecendo? Ele falou pro vizinho dele. Ele falou, cara, ninguém precisa do Brasil pobre, né? A gente mora no bairro de mãe tão simples, as pessoas podiam usar essa geladeira. Ele falou, dá um pouquinho. Aí o vizinho dele pegou e escreveu R$500, colocou na geladeira. No outro dia sumiu. A geladeira sumiu. Essa história que eu inventei. Olha só, é criativo, tá vendo? A criatividade vai assim, gente. A quarentena faz as pessoas. Roubaram a geladeira, ninguém queria de graça. Mas falou que roubaram alguma coisa. Rapidinho leva. Olha, o lugar que ele tava também não era lá essas coisas, hein? A vizinhança dele não era boa. Ai, Josi, então o que você tá achando aqui do Davenport? Eu estou gostando. Olha, Qual que é a diferença maior que você vê? a diferença que eu achei, Paula, fora todo aquele busy, aquele tumulto de Orlando, são as pessoas. Muitas pessoas muito gentis, muito amigáveis, Atenção, sabe? galera de Orlando, suas amigas de Orlando lá, ó. Não, tudo mal educado, claro. hein, povinho? Não tô falando isso. Tô falando no geral, os vizinhos, sabe? Eu senti muito isso, assim, pelo menos aqui, nesse pedaço que eu estou. Não sei você. O que você já conheceu? Eu sei que você já foi no Boston Park ali. Eu já vi só, stories, né? almoço, alguma Com a coisa. pandemia tava tudo fechado. O que você gosta de fazer? Olha, a gente é bem tranquila, eu e meu marido. Eu gosto muito de um ar livre, né? Então, a gente... Você sabe que aqui na frente Eu vi o que tem um lago, Lake Louise. É. Lá na 27, lá em cima. acho Foi ali que eu casei. Foi. Muito bom. Então, a gente foi lá um dia, acho que foi nesse, não sei o nome ainda, mas a gente Do foi lado lá. esquerdo, Claremont ali, indo pra Claremont. Acho que não é esse, não. Tem uma Lake 27 Louise. esse. Aqui é 27. Bom, Você sabia que se pegar 27 para baixo, você chega em Miami? É? Você não precisa mudar de rua. Só fica na 27. Você chega em Miami. Não. Bom, e a turminha aí? Gostaram, gente, aí? Gente, é o seguinte. Gostaram da cidade? Você viu que a gente mora na roça. A vantagem que eu falei aqui, nós somos seguros, porque todos os seus vizinhos têm arma no caso aqui. Depois eu passo o endereço pra vocês virem fazer um assaltezinho, que ninguém vai se defender nessa casa aqui, não. Se a pessoa fala, sabe por que eu ando armado? Porque eu não posso carregar um policial comigo. Ah, é? É uma piadinha também. E aí, Josi, me conta aí. Você já tá parado aqui. Me conta aí o que tu planeja, o que você tá fazendo, quais são os planos agora que você mora aqui. Então, aí eu continuo agora atendimento, né, virtual. Como faz? Sem dar WhatsApp, tem website, não tem? Josi de Oliveira? Tem o website, tem o meu Instagram A também, gente né? coloca tudo aqui Josi na Oliveira. descrição. E quem quiser, né, mais informação, até mesmo a mentoria que eu dou também para esse detox mental, são 7 dias, 30 minutos de aula diário. E aí cada dia a gente trabalha num tema, para realmente descarregar, né? Vamos dizer, descarregar. Eu vou falar pra vocês uma coisa bem mudar, rapidinho, parece que é bobeira esse negócio da Josi. Outro dia, faz tempo, ano passado, eu sentei pra conversar com a Josi, assim, me abrir. E quando a gente se abre com as pessoas, parece que a gente tá tirando da gente e jogando no tirando lixo. o lixo. É. A gente tira o lixo e usa o outro como, vamos dizer, o container. Não é geladeirinha não, viu, gente? É o lixo Não. mesmo. Mas, gente, é muito importante, principalmente nesse momento, né? Você buscar um profissional. Tem muito profissional por aí, mas
não estou dizendo que você precisa ligar para mim, não é isso, mas escolha o profissional, né? Escolha a pessoa com que você vai conversar, porque a gente precisa disso. Esse momento a gente tem... Olha, eu precisei, tinha um dia que eu falei assim, não, preciso conversar com pessoas hoje. Hoje não, hoje também. Mas tem dias que você tá assim, o que está acontecendo, né? Eu preciso me entender. Então, o importante é identificar as emoções. E eu trabalho com isso já há 20 anos, como eu falei. A minha paixão é ajudar pessoas. Se você quiser saber mais do meu trabalho, entra lá. Tem um livro da Josi. Escrevi um livro, né? Emoções Tóxicas, um veneno para sua alma, que aí é disso que eu tirei o detox mental, que é onde a gente vai acumulando as nossas emoções e elas realmente vão intoxicar. E acaba que você intoxica também os filhos, a família, o cliente, né? E às vezes perde o trabalho, se auto-sabota. O coach faz muito isso, né? Ele traz esse autoconhecimento e ele leva você para um outro nível, desenvolve mais as suas habilidades. Vou fazer uma pergunta, a última pergunta, que é aqui o pessoal que assiste a gente, que não está aqui ainda. Agora a gente tem bastante gente de Orlando assistindo, assim, dos Estados Unidos, Flórida, Boston. Eu tô trocando, mudando um pouquinho as pessoas. Mas pro pessoal que pensa em vir para cá, ou pro pessoal que chegou aqui agora, chegou bem na má hora, 3 meses, 4 meses atrás, tem várias famílias que chegaram aqui. Qual que é a dica que você daria, então, para quem tá aqui agora, que tá, tipo, numa incerteza? Nós estamos numa incerteza também, tá todo mundo na incerteza. Mas, querendo ou não, nós que estamos mais tempos aqui, tá um pouquinho mais estabilizado do que quem chegou ontem, né? Então, são 2 dicas como profissional. Para quem chegou na hora errada, no lugar errado, no momento errado, mas não sabia que ia acontecer tudo isso. Tá sem grana ou com pouca graníssima. O que você aconselharia, falando no modo grosso, né? Porque cada caso é um caso. E para quem está pensando em vir para os Estados Unidos, qual que é a tua opinião daí, sem ser profissional? Bom, para quem está aqui, né, e está vivendo aí essa transição, são 2 desafios. Você tem que adaptar a uma nova cultura, ao trabalho, né? Tem pessoas aí que já estão chegando como investidores. Mas nesse momento, é um momento que os Estados Unidos já estão se levantando de novo. A gente sabe, 24 anos aqui, a gente vê que muda muito rápido as coisas e daqui a pouco está tudo bem. A gente sabe disso. E você que está chegando, então, invista no inglês, se você não sabe inglês, né? Invista nas suas habilidades e se conecte com pessoas que realmente têm essa experiência para compartilhar, pode ajudar você, né? Porque às vezes a gente erra também em grupo, né? E aí, se você se conecta com as pessoas erradas, de repente você vai gastar dinheiro, vai ter decepção e vai piorar. Então, procure, selecione o grupo de pessoas que você pode se envolver, aprenda, invista no seu inglês e nas suas habilidades. E para você que... Qual foi a última? O último, para quem está pensando... Você falou quem está pensando de vir, né? Tá pensando em vir. Quem está pensando de vir, eu acho que deveria esperar um pouco mais, né? Porque... Eu falei isso no meu vídeo hoje, eu coloquei um vídeo hoje e eu falei. Porque como você falou, para quem já está, a gente aqui, ó, eu comprei casa na pandemia, consegui fazer isso, não é qualquer pessoa que está fazendo, né? Tirei as vantagens do momento. Eu comprei a minha casa que eu moro hoje, em 2009, não perdeu, eu estava comprando. Exatamente, então tem uma facilidade, apesar de ter uma incerteza também na economia. Porém, a gente já tem documento, né? A gente não está nesse processo, a imigração está parada aí para muitas pessoas que estão com processo ainda. Então, tudo isso faz diferença. Você ter essa estabilidade, eu acho que já ajuda muito. E você está perto da família nesse momento, né? Você não sabe quem você vai perder, quem você não vai perder. Eu acredito que se eu estivesse no Brasil hoje, eu ficaria... Eu também esperaria um pouco para ver o que ia acontecer. Exatamente. E eu sei que vocês estão no Brasil, que estão querendo vir para cá, já estão doidos para vir para cá, óbvio. Mas espera um pouquinho, eu esperaria até o ano que vem, porque nós já estamos no meio do ano praticamente. E daqui as coisas não estão certas, as pessoas não estão trabalhando, a maioria das pessoas ainda estão desempregadas, várias lojas fechando. A Disney mesmo, né? A Disney, não voltou não tá trabalhando, exatamente. Tem muitos funcionários que ainda não estão voltando ao normal. Tem muita gente desempregada. E muitas empresas que agora vão se adaptar com menos, por causa que não tem grana, então vai ter... Esse home office também vai ficar, né? A gente está entendendo que vai ficar por muito tempo, então as empresas já estão reduzindo gastos, fazendo isso também, né? Mas se você for doidão, sangue nos olhos e quiser vir, venha. Vai ser mais difícil do que normalmente já é. Não é impossível. Mas em tudo a gente se adapta também, né? Aí se adapta, filho. Ó, se você sobreviveu no Brasil até hoje,
Tu vai tirar de letra aqui. Não, não é. Verdade, é. Só assim, eu aconselho até se você é empresário e aí vai vir para investir, até que é mais fácil, mas para você ir trabalhar, lembre-se que tem muitos americanos desempregados, então a prioridade vai ser Sempre pra eles. o americano. Beijo. Obrigado, Josi. Beijo, gente. Mete dando like aí, galera, e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Fala tchau, Josi. Tchau, tchau. Tchau.